Oi, gente! Eu sou o Luiz Ferreira, eu faço parte do time do RH aqui da iTracker. E hoje, nesse treinamento de ponto, a gente já viu muitas coisas, mas nesse momento a gente vai tirar algumas dúvidas de colaboradores, de gestores e de pontos focais que mandam essas perguntas e esses questionamentos para a gente, beleza? Então, um gestor, não um ponto focal, ele não se identificou, colocou o seguinte: a pergunta é: a escala do colaborador, na verdade o horário do colaborador é de 6 horas da manhã às 14h20, na escala 6 por 1. E aí teve um dia que o colaborador saiu às 11h40, trabalhou lá de 6 horas da manhã às 11h40 da manhã. E saiu mais cedo do horário, né? E aí, como que ele está perguntando aqui? Como eu faço a tratativa de ponto dele, visto que esse colaborador, ele não tem banco de horas. Na verdade, o banco de horas dele está negativo. E aí, gente, qual seria a solução para esse problema? Então, respondeu certo quem falou que precisa colocar abono gestor. Se foi autorizado pela gestão, pelo encarregado, que ele poderia sair esse horário de 11h40, é para colocar, é para registrar o ponto, importante, sempre registrar às 11h40, o colaborador tem que bater lá o ponto, e o restante das horas tem que colocar a justificativa de abono gestor. Tá, mas esse colaborador ele tem banco de horas, até demais. A gente pode colocar também como débito de banco. A gente vai liberar ele, porém vamos colocar a justificativa debitando essas horas no banco de horas dele, certo? Esse mesmo gestor, gente, mandou uma continuidade referente a esse colaborador. Lembra que o colaborador pega às 6 horas da manhã, né? De 6 às 14h20. Só que ele está dizendo que teve um dia que o colaborador chegou às 8h30 e não se justificou do atraso. E como que ele deve tratar? Nesse caso, quando o colaborador ele não informa, não justifica o atraso, é necessário que se coloque a justificativa no final do dia de atraso / saída antecipada. Ah, Luiz, mas ele tem banco de horas e está positivo, está alto. Fica a critério, então, do gestor estar colocando como débito de banco. Porém, sabe-se que é um atraso, e quando não é justificado, quando não é falado, não é acordado, é necessário que se coloque essa justificativa, beleza? Gente, também tem uma outra pergunta que foi enviada aqui pra gente, que diz o seguinte: o colaborador trabalha na escala de 7 às 17 horas, de segunda a sexta. No dia 10 aí do mês, ele trabalhou a partir das 8, chegando 1 hora à tarde, né? Mais à tarde. É acordado com o gestor. Como que ele faz para tratar o ponto deste dia do colaborador? Então, gente, nesse caso, como é um dia pontual, a gente pode fazer a mudança na escala. E aí a gente faz dessa forma que vai aparecer aí no vídeo. Gente, para fazer a troca da escala de forma pontual, por exemplo, nesse dia 14 de novembro, o horário dela é de 7 às 17. Beleza, ela bateu às 7 horas, ok. Por exemplo, se no dia 18 lá do 11 ela pegasse e acordasse chegar às 8 horas, a gente tem que vir aqui, clicar em alterar escala, essa primeira opção, e aqui procurar o horário, ou escrever 08, né, os pontos, que vai aparecer as escalas, no caso de 8 às 18. A gente vai procurar aqui, ó, a escala, a descrição 10, 11 é 8 às 18. A gente vai clicar aqui e nesse dia 18 passará a ser 8 horas e até às 18, beleza? É dessa forma que faz pontual. Dia 19 volta ao normal, se porventura no dia 21 ela for pegar às 8 horas, a gente faz o mesmo procedimento, alterar, pode digitar aqui 08
2.00, vai aparecer a escala que você deseja alterar nesse dia e clica em OK. E a escala foi alterada. É isso. Só trocar aí de forma pontual. Mas aí ele só foi um dia, mas aí eu acho que o gestor viu que era melhor esse horário e ele vai fazer 2 semanas nesse horário, de 8 às 18. E aí, nesse caso, você vai mandar um e-mail para o rh@itracker.ictsi.com.br, não, .com, ou gentegestão@itracker.ictsi.com, beleza? Que aí a gente faz a troca dentro dessas 2 semanas aí para você trabalhar e o colaborador bater o ponto de forma correta, tá bom? Olha, tem mais uma pergunta aqui de um colaborador. Falou o seguinte: Luiz, eu pego o horário lá de 14 horas às 22h20. Só que tem dia que o meu gestor, ele me libera às 7 horas da noite. E fala para eu não bater o ponto da saída porque ele vai lançar manualmente. Faço dessa forma ou eu preciso registrar meu ponto? Bom, é necessário que você registre o ponto da tua saída. Mesmo que quando você saia, em alguns locais aqui, por exemplo, lá no Redex 2, né, tem o registro facial. Então, é interessante e é importante que você registre biometricamente o seu ponto no horário da sua saída real. E aí o gestor, você, ponto focal, precisa tratar essas horas ou como débito, se ele tiver banco de horas, ou abono gestor, tá? Abono gestor ou débito de banco. E assumir essa responsabilidade, né? Já que você que liberou esse profissional mais cedo. Então, é necessário que se coloque essas justificativas. Não oriente o colaborador não registrar o ponto. Por favor, ele precisa registrar o ponto de forma biométrica, tá certo? Então, fica dessa forma. Ele registra o ponto e você abona ou debita do banco de horas. Então, é importante que o colaborador entre, registre o ponto e, ao sair, mesmo que autorizado pela gestão e liberado, deve registrar também. E aí a tratativa é com a gerência, é com a gestão, que deve abonar ou debitar do banco. Se o banco tiver positivo e alto, gente, orientamos debitar. Agora, se não, se estiver negativo, é importante que assuma-se essa responsabilidade de colocar o abono gestor. Gente, é isso. Esses foram alguns questionamentos que chegaram para a gente e a gente está expondo aqui de forma muito anônima para que a gente sirva de inspiração para que a gente, no nosso dia a dia, consiga lidar com essas adversidades do ponto, né? Então, o mais importante, nunca oriente o colaborador não registrar o ponto. Se ele sai mais cedo, gente, faça com que ele registre e você, como gestor e ponto focal, faça a tratativa de forma correta. Espero que tenham gostado desse vídeo, desse treinamento. Estamos sempre abertos para esclarecer qualquer dúvida que você tenha, que vocês tenham. Obrigado pela presença e vamos seguir em frente. Um abraço!